Esse é o restinho que faltou explicar e não vale a pena separar em dois vídeos. Você vai ver que porcentagem é simplesmente transformar em fração e resolver. E vai ter uma pinceladinha de conjuntos numéricos, que você já viu. Vamos usar essa aula rapidinho de conjuntos numéricos só para vocês terem uma noção básica. Depois, mais à frente, vamos aprofundar nisso. E como bônus, porcentagem, que foi algo que não caberia para uma aula só, muito pequeno. Então juntei essas duas coisas, tá? Vamos lá. Isso aqui é o que restou, basicamente, tá? Por isso que eu juntei o resto. Aprendemos números, pensando em números naturais, por exemplo, número 1, 2, 3, 4, 5, sempre aumentando de 1 em 1, assim por diante, 1000, e vai. Números positivos, sempre aumentando de 1 em 1, são os números naturais. Número que é natural para você pensar. Vamos fazer um diagrama aqui do lado, ó. Vou colocar o número natural aqui. Não, tem que fazer mais pra cá, né? Aqui, tá bom. Número natural, tá aí. Beleza. Agora vamos expandir um pouco. Vamos colocar o zero e os números negativos, tá? Ah, mas o zero pertence ou não pertence aos naturais? Tem gente que diz que sim, gente que diz que não. Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Não é problema meu. Vamos continuar. Vamos para os números inteiros. Os inteiros abrangem os números negativos também, coisa que não tem nos naturais. Então vamos lá. O conjunto dos inteiros, então, é maior que o conjunto dos naturais, nesse sentido. 1, 2, 3. Ele abrange outros números. Os inteiros nós representamos com um Z estilizado. Os inteiros. Os inteiros. É, inteiros, tá? Não os inteiros. Então, o conjunto dos inteiros é o quê? Ele é o conjunto dos naturais e mais um pouquinho. Porque ele pega todos os caras positivos aqui, ó, e mais um tanto. Então ele abraça os naturais e pega um pouco mais. Tá aí, por isso a gente expande assim. Beleza? Agora pense no número fracionário. Por exemplo, 1 sobre 10. Isso aí é 0,1. Não está representado nos números inteiros. Pois é, ele estaria aqui entre 0 e entre 1. Tá faltando número pra gente, então. Tá faltando, né? Então, se a gente acrescenta esses números fracionários, qualquer número que você consiga escrever na forma de fração entre dois números inteiros, tá? Forma para você os números racionais, pela razão que eles fazem, né? Nós representamos por um Q estilizado, com um corte, certo? Então, por exemplo, 1 sobre 5, sei lá, 7 sobre 4, 0,2 e assim por diante. Menos 2 sobre 7, qualquer coisa. Qualquer número na forma de fração de dois números inteiros é racional. Agora, eu consigo representar qualquer inteiro ou qualquer natural como uma fração. Por exemplo, o número 2 é o quê? Para mim, 4 sobre 2, feito. Número 1000, 2000 sobre 2, feito. Número menos 2, tá bom, é menos 4 sobre 2, feito. Qualquer número desse eu consigo representar. Portanto, os números inteiros e os naturais também são parte dos números racionais. Então, os racionais abraçam os números naturais inteiros e pegam um pouco mais. Eles fazem tudo que os naturais inteiros fazem e um pouquinho mais. Ok? Agora, temos que pegar uns números esquisitos. Por exemplo, raiz de 3. Você não consegue representar isso na forma de fração entre dois números inteiros. Raiz de 2. Raiz de 7. Menos raiz de 2. E assim por diante. Entra aí o conjunto dos números irracionais. É como se tivesse uma reta numérica. E bizarramente, tipo, você passa por esses números infinitos, sei lá, aqui entre 0, 1 e 2. Você está andando aqui e você passa por esses números sem perceber. Pelo raiz de 2, que está em algum lugar por aqui, e assim por diante. Então são buracos que faltam preencher na reta numérica. Só que os números irracionais, eles não são racionais. Irracionais, né? Irracionais. É um I. Eles não são racionais.
Portanto, eles não são inteiros e não são naturais. Então, se for representar eles nesse diagrama aqui, eles são separados. Forever alone, sozinho. Tá aqui, ó. Números irracionais. Sozinho, triste, abandonado. Beleza? E agora temos o outro conjunto de números, que é o quê? Eu pego e abraço tudo isso que eu tenho. Irracional, inteiro, natural, racional. Se eu pego junto tudo isso num pacote só, eu formo o conjunto dos números reais. Que é o que a gente costuma trabalhar. Se não especificam qual conjunto de uma variável, por exemplo, real. Tá aí. Ela pertence aos reais. Certo? E não seria assunto para agora. Não seria assunto para agora. Na verdade, nem é assunto para agora. Mas só para que vocês saibam. Se eu pego e abraço o conjunto dos reais e expando um pouco mais, entra o conjunto dos números complexos. Mas isso fica para outra hora. Tudo bem? Agora vamos para a porcentagem, para acabar com esse negócio. O sinal de porcento, de porcentagem, esse símbolo aqui, se ele aparece em uma conta, tá? Se ele aparece em uma conta, você pode sempre substituí-lo por 1 sobre 100. Feito, acabou. Aula de porcentagem dada. É assim que você faz tudo. Tudo. Vamos lá comigo. Calcula para mim 2%. O que é isso? É 2 vezes 1 sobre 100. Duas partes de 100, tá aí. Ou seja, 0,02. Feito. É isso. Calcula aí para mim 3%. Tá bom. 3 sobre 100. 0,03. Vê como é bem simples, é só substituir para a fração. Agora vamos brincar um pouco mais, ó. Calcula para mim 15% de 1000. Desculpa, de 1000. O que você vai fazer, ó? 15 sobre 100 vezes 1000. Feito. Agora você calcula, ó. Corta 0, 0. Isso aqui é um 100, tá? Botei 15 sobre 1000. Tô sendo confundido aqui, ó. Corta 0, 0. Fica 15 vezes 10. Dá o quê? 150. 15% de 1000 é 150. Tranquilinho, né? Então, para calcular a porcentagem de um número, você multiplica a porcentagem pelo próprio número. Vamos lá. Para mim, 7% de 2. Bom, 7% de 2 é o quê? 7 sobre 100 vezes 2. Que é o quê? Ó, 7 sobre 100 é o quê? 0,07. Isso tudo vezes 2 dá o quê? 0,14. Muito tranquilo de fazer. Para você que já aprendeu fração direitinho, isso aqui é trivial. Agora vamos brincar um pouco mais, ó. Calcula para mim 10% de 15%. Aí você buga, né? 10% de 15%. Tranquilo, ó. O que é o porcento? 10% é 10 sobre 100. Isso de 15% você vai multiplicar por 15 sobre 100. Feito. 10 vezes 15, 150. Isso tudo sobre 100 vezes 100 é o quê? 2 sobre 10.000. Corta o zero aqui, ó. Sobre 1000, vou ter que andar 3 casas para a esquerda. Então fica 0,015. Tá aí. 10% de 15%. Agora vamos para aquela famosa da Dilma, né? Vamos lá, 30% de 25%. Quando dá isso? Bom, vamos lá, 30 sobre 100 vezes 25 sobre 100. Feito. Olha, eu posso reescrever o 25 como 100 dividido por 4. Fica fácil de calcular. Ó. 25 para mim é 100 vezes 1 sobre 4. Agora corta o 100 com 100. Mais fácil, né? O 30. Corta o 0 aqui com 0, fica 3 sobre 10 sobre 4. Eita. Mas vamos fazer o 3 sobre 4 primeiro, ó. 3 sobre 4 é 3 sobre 2.
vezes 1 sobre 2. Que é o quê? 1,5 sobre 2, que é o quê? 0,75. Feito. Então isso aqui é 0,75 sobre 10, que é 0,075. Tá aí. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Agora vamos entrar no seguinte, ó. Calcula pra mim. Como é que a gente faz para uma maneira prática para aumentar uma quantidade em 10%? Tá. Por exemplo, eu tenho um número 1000. Eu digo agora, aumentei 10% do que eu tinha. Ok? Tenho R$1.000, pronto. Aumentei 10% do que eu tinha. O que eu vou fazer? Era o que eu tinha antes, mais o aumento. O que dá isso? 1000 mais 10% do que eu tinha. Ou seja, 10 sobre 100 vezes 1000. Tá aí. Se você não mexer em nada aqui, ó, não simplificar nada, fica o quê? Bota esse cara em evidência. Só pra gente montar uma formulinha rápida aqui, ó. 1000 vezes 1 mais, ó, 1 mais 10 sobre 100, que é 0,1. Tá aí. 1000 mais 1 vezes 0,1. Então fica 1000, que multiplica 1,1, que é 1.100. Será que você pegou a ideia? Vamos lá. Eu tinha R$1.000. Aumentei 20%. Quanto que eu tenho agora? Com o aumento. Calcula o 20%. Numericamente, fica 20 sobre 100, que é 0,2. Então você vai fazer 1000 vezes 1 mais a porcentagem de aumento, 0,2. Então fica 1000 vezes 1,2, que é 1.200. Bem tranquilo, né? Então você multiplica o que você tem por 1 mais a porcentagem de aumento. Ah, se eu fosse diminuir? Se eu tivesse R$1.000, perdi 50%. Eu ia fazer, ó, o que eu tinha menos 50% do total. Se você fatora o 1000, ó, 1000 fica multiplicado por 1 menos 50 sobre 100, que é 0,5. Ou seja, é 1000 vezes 1 menos a porcentagem de perda. Aí. Fica 1000 vezes 0,5, que é 500. Tá bem fácil de fazer, né? Aumento ou queda. Tá? E para finalizar, só um detalhe para vocês. Se eu tenho 1000, aumento 10%. O que acontece? Fica 1000 vezes 1,1, que é 1.100. Desculpa, 1.100. Agora, se eu tenho 1.100. Presta atenção. Isso aqui causa muito problema. Eu diminuo no 10%, ou perco 10%. Vai voltar a ser 1000? Não vai. Não vai. Porque agora eu estou perdendo 10% de 1.100 e não de 1000. Não vai ser a mesma quantidade. É diferente. Vai ficar o quê? 1.100 vezes 1 menos 10%, que é 0,1. Ou seja, vai ser 1.100 vezes 0,9. Se você for multiplicar, dá o quê? 110 vezes 9, que dá 990. Não é a mesma coisa, é diferente. Você perdeu mais, porque você tinha mais. Então toma cuidado, tá? Com a ida e com a volta de porcentagem. Toma cuidado com isso. Beleza? Encerramos a aula por hoje.